Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre o combo neurodivergentes e camaleônicos. Isso aí, a gente estava conversando no início de dezembro e a gente resolveu, né, Sofia, presentear os nossos seguidores. Vocês são muito importantes pra gente. Vocês são nosso tesouro e são muito especiais pra gente. Isso. Então a gente vai falar sobre 2 livros que a gente vai colocá-los no combo e oferecer para vocês com 40% de desconto, tá bom? Então vamos nessa. Vamos começar? Vamos começar pelo Camaleônicos. Fala aí, mamãe. Pois é, o Camaleônicos nasceu da nossa ideia, somos ambas jornalistas, de verificar os adultos autistas com ou sem diagnóstico que existiam por aí, tanto aqui no Brasil como no exterior. Por quê? Porque foi no início em que os diagnósticos tardios foram sendo descobertos. Ambos os livros são de 2019, então são livros que eles foram muito bem recebidos na época e até hoje são referenciados em estudos acadêmicos, científicos, porque eles pegam o início que hoje se fala muito em autismo no Brasil, muito mais do que antes, pelo menos, em adultos, nas mulheres, mas eram características, nuances do autismo que não eram vistas. Olhava-se muito para a criança e quando uma pessoa autista adulta falava, sempre havia uma desconfiança. Então, quando a minha mãe escreveu Minha Vida de Trás para Frente, o primeiro foi um livro de memórias autobiográfico dela, ela teve depois a ideia de mostrar que não era só ela, que tinha vários outros casos, tanto no Brasil quanto no exterior, como ela disse. Então, assim, daí surgiu a ideia do Camaleônicos, que eu ajudei assim, na parte da produção, da apuração, mas o lugar de fala, ou melhor dizendo, a propriedade para escrever sobre isso era toda da minha mãe, e é um livro que eu amo muito, 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 porque ele tem um jeito jornalístico denso de escrever, mas ao mesmo tempo ele tem uma leitura meio romanceada, muito agradável de se ler também, e de conhecer tantas histórias que estão sob pseudônimo ou não. Pois é, a ideia foi fazer como reportagens, em que a Sofia fez a produção, e aí eu fiquei muito mexida com alguns depoimentos, e dei uma travada. Adultos no ensino superior, enfim, é coisa complicada. Então, é um livro que eu gosto muito porque mostra a história de 10 personagens. 9 personagens foram pessoas escolhidas pela gente, como Rodrigo Tramonte, Henrique Bagnami, e teve outros, né, Sofia? A Miriam Letícia, Adriana Torres. Sim. Várias pessoas abordando como é que esse diagnóstico tardio e como é ser um adulto autista. Bom, e todas essas 9 histórias são perpassadas pela história de Clarice. A Clarice é um pseudônimo que eu adotei para contar um pouco da minha história, mas não é totalmente real, autobiográfica. Tem elementos de ficção nessa costurada que eu dei entre todos esses personagens. Isso mesmo. E então, Camaleônicos, eu penso, a gente falou do Camaleônicos junto com Neurodivergentes, porque são livros que, para serem lidos em conjunto, eles complementam um ao outro. Se o Camaleônicos trouxe toda essa visão de autismo em adulto, com todas as suas nuances do mercado de trabalho, do ensino superior, de pessoas que não se incluíram bem na sociedade, de outras que têm muitas dificuldades, mas conseguiram, no que a gente mencionou como sucesso, cargos muito altos, seja como professores universitários, fotógrafos, artistas, enfim. Mas o Neurodivergentes, ele foi muito pioneiro na abordagem que ele trouxe primeiro sobre a neurodiversidade. No Brasil não havia um livro que falasse sobre isso antes, e também sobre o autismo no feminino, que ele compilou tudo em 3 capítulos temáticos. Eu compilei, na verdade eu sou Sofia Mendonça, né, mas o livro compilou tudo em 3 capítulos temáticos, que foram autismo no feminino, inteligência e neurodiversidade e autismo em meios de comunicação. Desculpa. Aliás, eu achei muito interessante, eu fiquei muito orgulhosa da Sofia, que isso seria um TCC apresentado por ela. E nasceu da ideia de uma reportagem que ela tinha feito comigo e que ela ficou muito impressionada com as coisas que batiam entre a minha história e a dela. Aí ela pensou em abordar então o autismo no feminino, que foi esse primeiro capítulo, em que ela demonstra as diferenças entre o autismo no feminino e o autismo no masculino e por que isso pode retardar o diagnóstico. Exatamente.
E eu nunca vou deixar de ser grata ao professor que bancou esse projeto junto comigo, Maurício Guilherme Silva Júnior, do Centro de Universitários UNA e UniBH. Ele é um pesquisador maravilhoso da UFMG também, e ele um escritor fantástico, e ele me propôs então ampliar para esses outros universos. Estava me formando em jornalismo, então tem toda uma análise de obras, seja literárias, audiovisuais, história em quadrinhos. Tudo isso vai costurando a narrativa junto com também reflexões sobre inteligência e neurodiversidade. Será que os testes de QI, por exemplo, estão abordando com fidelidade a inteligência das pessoas autistas? É uma problematização que eu trago neste livro. Pois bem, se você então tem a sua criança ou adolescente, fica pensando, né, Sofia? Nossa, eu estou desistindo, será que ele vai conseguir? Será que vai trabalhar? Será que vai conseguir estudar? Nesses 2 livros você vai ter um traçado real de como é esse autismo no adulto e também como que é essa inteligência, que a gente fica pensando que a inteligência tem que seguir um padrão. Ah não, Selma, mas Sofia, vocês estão falando bobagem porque aqui o autista é severo, digamos. Mas tem casos, mesmo naquele livro que eu vou trazendo, de pessoas que têm sim um nível de esporte muito maior, demandam cuidados para higiene básica e questões do dia a dia, mas eles têm o cognitivo, a capacidade de refletir sobre aquela condição, de, portanto, ter uma certa autonomia nos seus desejos, nas suas vontades, e até de produção artística, em alguns casos, muito forte. É isso, gente. Se você tem interesse de presentear, conhece alguém que sabe que vai aproveitar essa leitura, não perca tempo, aproveite agora, clique no link que nós vamos deixar abaixo, porque esses 2 livros estão saindo para presentear no Natal com 40% de desconto. Isso mesmo, gente. E Feliz Natal para todo mundo. Que 2025 também seja um ano repleto de esperança. Beijinho, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.